Obreiros Evangélicos. Capítulo 77. A obra médico-missionária nas cidades. A obra evangélica médico-missionária deve ser levada avante com muita prudência e perfeição. A obra sagrada e solene de salvar almas tem de avançar de maneira modesta, contudo elevada. Onde se acham os obreiros? Homens e mulheres inteiramente convertidos, de discernimento e penetrante visão, eis os que devem servir de diretores. Para empregar pessoas para essa obra especial, é mister usar de discernimento. Devem ser pessoas que amem a Deus e andem diante dele em toda a humildade. Pessoas que venham a ser instrumentos eficazes na mão de Deus para a consecução do objetivo que ele tem em vista: o erguimento e salvação dos seres humanos. Os evangelistas médico-missionários estão habilitados a fazer uma excelente obra como pioneiros. A obra do pastor deve unir-se inteiramente com a do evangelista médico-missionário. O médico cristão deve considerar sua obra como sendo tão exaltada como a do ministério. Repousa sobre ele uma dupla responsabilidade, pois nele se reúnem tanto as qualidades do médico como as do ministro evangélico. Sua obra é sublime, sagrada e muito necessária. O médico e o pastor devem compreender que se acham empenhados na mesma obra. Devem trabalhar em perfeita harmonia. Cumpre-lhes aconselharem-se juntamente. Por meio de sua união, hão de dar testemunho de que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvar a todos os que nele crerem como Salvador pessoal. Os médicos cuja habilidade profissional se acha acima dos doutores comuns devem se dedicar ao serviço de Deus nas grandes cidades. Devem procurar atingir as classes mais elevadas. Médicos missionários que trabalham em ramos evangélicos estão fazendo uma obra de tão alta espécie como seus cobreiros no ministério. Os esforços desenvolvidos por esses obreiros não se devem limitar às classes mais pobres. As classes mais altas têm sido estranhamente negligenciadas. Nas esferas mais elevadas da sociedade, encontram-se muitos que hão de corresponder à verdade, porque ela é coerente, porque apresenta o selo do elevado caráter do Evangelho. Não poucos de entre os homens de capacidade, assim conquistados para a verdade, hão de entrar com energia para a obra do Senhor. O Senhor pede aos que se acham em posições de confiança, àqueles a quem Ele tem confiado seus preciosos dons, que empreguem os talentos da inteligência e de meios em seu serviço. Nossos obreiros devem apresentar a esses homens uma clara exposição de nosso plano de trabalho, dizendo-lhes o que necessitamos para auxiliar o pobre e o necessitado e para estabelecer esta obra sobre uma base firme. Alguns desses serão impressionados pelo Espírito Santo para empregar os recursos do Senhor de maneira a fazer progredir sua causa. Eles cumprirão seus desígnios ajudando a criar centros de influência nas grandes cidades. Obreiros interessados serão levados a oferecer-se para vários ramos de trabalho missionário. A obra de saúde. Estabelecer-se-ão restaurantes vegetarianos. Mas com que cuidado deve ser feita essa obra? Cada restaurante vegetariano deve ser uma escola. Os obreiros com ele relacionados devem estudar constantemente a fazer experiências, a fim de aperfeiçoarem o preparo de alimentos saudáveis. Nas cidades é conveniente que essa obra de instrução seja desenvolvida em muito maior escala do que nos lugares pequenos. Mas em todo lugar onde há uma igreja, devem ser dadas instruções quanto ao preparo de alimentos simples, saudáveis, para uso dos que desejam viver segundo os princípios de saúde. E os membros da igreja devem comunicar ao povo da vizinhança a luz que recebem acerca desse assunto. Devem estabelecer escolas culinárias em muitos lugares. Esta obra pode começar humildemente, mas à medida que inteligentes cozinheiros fizerem o mais que puderem para esclarecer a outros, o Senhor lhes dará habilidade e entendimento. A ordem do Senhor é: não os impeçais, pois me revelarei a eles como seu instrutor. Deus cooperará com os que efetuam seus planos, ensinando ao povo a fazer uma reforma em seu regime,
mediante o preparo de alimento saudável e não dispendioso. Assim, os pobres serão animados a adotar os princípios da reforma de saúde, e ser-lhes dado auxílio em se tornarem industriosos e confiarem em si mesmos. Foi-me mostrado que homens e mulheres de capacidade estavam sendo ensinados por Deus a preparar alimentos saudáveis e apetecíveis de maneira apropriada. Muitos deles eram moços e também os havia de idade madura. Fui instruída a animar o estabelecimento de escolas culinárias em todos os lugares em que se está fazendo obra médico-missionária. Deve-se pôr diante do povo todo o estímulo para levá-lo a adotar a reforma. Fazei brilhar sobre eles o máximo possível de luz. Ensinai-os a aperfeiçoar o quanto possível o preparo do alimento, estimulando-os a comunicar a outros aquilo que aprendem. Da narração do milagre do Senhor provendo vinho para as bodas, bem como do fato de alimentar a multidão, podemos aprender uma lição da mais alta importância. A produção de alimentos saudáveis em fábricas para isso destinadas é um dos instrumentos do Senhor para satisfazer a uma necessidade. O celeste provedor de todo alimento não deixará seu povo na ignorância quanto ao preparo das melhores comidas para todos os tempos e ocasiões. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo, mediante esforço pessoal. Se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado a serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra não há de ficar sem frutos.